Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot, seja bem-vindo a mais um vídeo da série de indicadores técnicos. Nós estamos trazendo aí informações para você que quer se aprofundar mais no mercado financeiro, aprender a utilizar de maneira mais aprofundada os indicadores, seja para sua operação manual, quanto para a automatização de estratégias. Então o objetivo é trazer aqui informação e conhecimento para poder compartilhar. Hoje, o indicador que nós iremos abordar é um indicador que utiliza regressão linear. Regressão linear nada mais é do que uma técnica de otimização matemática. Acredita-se que ela tenha sido criada ou desenvolvida por volta de 1795 por uma figura muito conhecida no mundo matemático, que é Carl Friedrich Gauss. Gauss criou aí um método chamado de mínimos quadrados, no qual a gente faz uma otimização de uma curva aos dados observados. Na época dele, em 1800, já se faziam observações sobre os astros, sobre a posição dos planetas, das estrelas. E naquela época, desejava-se calcular a órbita dessas estrelas, desses astros. E para se fazer isso, como as medições não eram muito precisas, precisava-se calcular uma curva, uma órbita que se encaixasse melhor possível naqueles dados observados, que possuíam erros. Então ele desenvolveu este método de mínimos quadrados. Eu vou tentar aqui não entrar em muitos detalhes matemáticos e passar mais uma intuição de como funciona a regressão linear, como se utiliza o indicador de regressão linear e quais são as pegadinhas que você tem que evitar na interpretação desse indicador. Bom, pessoal, como sempre, estamos aqui com o gráfico da NinjaTrader do meu lado direito e no lado esquerdo aqui a plataforma Profit Chart. Eu vou fazer a demonstração inicialmente com o Profit e ao final eu demonstro como utilizar a regressão linear dentro da NinjaTrader. Então deixa eu expandir aqui a tela do Profit para a janela inteira. Bom, então vamos lá, vou passar aqui para você uma intuição de como é que funciona a regressão linear, como é que ela é calculada, para que você possa entender como utilizá-la, como aplicar no seu modelo operacional. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui uns pontos no preço de fechamento aqui dos candles. Vamos colocar então aqui nos últimos 15 candles. Vou colocar um ponto aqui, sempre no preço de fechamento, para este exemplo que eu estou dando. Já coloquei 4 pontos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então tá bom, colocamos aqui 15 pontos. Agora eu vou fazer um artifício. Vou chamar aqui o Paint, para deixar a tela em branco aqui por cima. E qual que é a ideia? Eu tenho aqui as observações. Quais são as observações? É o preço de fechamento deste ativo aqui. Mini índice futuro, 1 minuto. E o que eu quero fazer é determinar uma linha, uma reta, que seja o mais próxima possível de todos estes pontos. Então, se eu fizer isso aqui no olho, né? Vamos colocar aqui uma linha no olho. Deixa eu diminuir a espessura um pouquinho aqui. Então, se eu fosse fazer no olho, eu colocaria essa reta mais ou menos aqui. Como eu fiz um traçado aqui à mão livre, não ficou exatamente uma linha reta, né? Mas deu para entender aí. O que o método de regressão linear vai fazer? Ele vai utilizar a otimização de mínimos quadrados. Essa otimização de mínimos quadrados, ela tenta fazer justamente isso daqui, ó. Ela calcula a distância de cada ponto observado a esta reta que eu estou supondo que vai fazer o melhor ajuste aos dados. Então eu vou calcular aqui a distância do ponto para cada ponto aqui da reta. Então, cada ponto aqui no tempo e cada ponto de preço observado, nós vamos calcular a distância para esta reta. Se eu calcular apenas a distância, tem hora que os pontos vão estar acima da reta, hora vão estar abaixo. Então aqui teria um valor positivo, aqui um valor negativo, ia se cancelar. Não é um bom modelo para se tentar otimizar, porque pode ter casos aqui extremos em que vai acabar se cancelando e não vai ser um bom ajuste. O que os matemáticos fariam? Poderia-se pensar em utilizar um módulo, né, o valor absoluto. Mas esse tipo de cálculo de módulo, essa função de módulo, ela tem uma descontinuidade próxima do ponto zero.
Então, geralmente, os matemáticos utilizam o quadrado. Então, se a gente pegar aqui esse ponto aqui, chamar aqui de y asterisco i, nós podemos fazer então a conta y asterisco, que é o ponto observado, no instante i, menos, vamos calcular aqui o y desta reta. Vou colocar aqui o y li. Só que eu vou pegar essa distância aqui ao quadrado. E eu vou somar isso de n igual a 1, é a primeira observação, até np. Vou chamar aqui de np, seria 15. No caso aqui eu fiz 15 observações. Então eu quero minimizar isso daqui. Ou seja, eu quero minimizar os quadrados da diferença. Isso é conhecido como método dos mínimos quadrados. Então a gente está querendo calcular este resíduo, que é essas diferenças aqui, para ser o menor possível, de maneira que eu obtenha uma reta o mais próxima possível dos pontos observados. Ok, até aí tudo bem, né? Intuitivamente você acabou de entender o que é uma regressão linear. Linear, porque é uma reta. Regressão, que a gente vai tentar regredir esta reta para o histórico, para a janela que você deseja de observações e tentar ajustar esta curva. O método de regressão linear é amplamente utilizado desde que Gauss concebeu em 1795. É utilizado em diversas áreas de conhecimento, inclusive na econometria. Agora vamos ver dentro da plataforma como que eu insiro um indicador de regressão linear. Vamos ver se vai casar com a reta que eu fiz aqui no olho. Então deixa eu fechar aqui o Paint. Nós temos aqui os pontos ainda, olha só, coincidindo com o preço de fechamento dos candles. E agora eu vou clicar com o botão direito, inserir indicador, e vou colocar aqui o canal de regressão linear. Vou inserir, ok. E essas três linhas aqui é justamente o canal de regressão linear. Sendo esta linha ao centro, a regressão linear propriamente dita. Vou clicar aqui duas vezes para a gente poder ver os parâmetros. Então, olha só, eu posso escolher qual que é a fonte de dados. Aqui está o preço de fechamento, tá? Close. Vamos deixar em Close. E em períodos, eu vou deixar aqui 15, que foi exatamente a quantidade que eu utilizei ali, colocando os pontinhos aqui em vermelho, em rosa. Aqui em desvio superior e inferior, não tem como tirar, né? Então, eu vou deixar isso daí. E aqui embaixo tem a visualização de R de Pearson, usar desvio superior, inferior. Por enquanto não vou falar sobre isso não. Vou dar OK. E observe, aqui no olho eu cheguei a algo assim relativamente próximo, né? Então ainda teve um certo desvio aqui, mas ficou mais ou menos parecido com o que foi calculado aqui. Então esta linha aqui central, eu posso até aumentar a espessura aqui para não ficar tão discrepante com o que eu fiz. Esta linha central é a regressão linear. E ela vai tentar o quê? Capturar a tendência dos dados observados. Então a tendência aqui é ascendente. Os pontos estão aqui oscilando em torno desta linha. Quanto melhor for o ajuste desta linha da regressão linear com os pontos observados do preço, maior será este valor aqui do coeficiente de Pearson. Então esse coeficiente de Pearson vai assumir o valor de -1 a 1. Esse é o intervalo que ele pode assumir. Quanto mais próximo de 1, melhor é o ajuste da regressão linear em relação aos pontos. Isso quer dizer que você sempre vai ter uma reta que tem um valor igual a 1? Não, obviamente que não, porque nós temos aqui volatilidade, nós temos ruído na série de dados aqui de preço. É impossível colocar uma linha aqui que vai passar por todos estes pontos, naturalmente. Então, este valor aqui, o objetivo é que seja próximo de 1, mas dificilmente vai ser igual a 1. Vamos dizer que praticamente impossível que tenha um valor igual a 1. Mas é uma medida para você entender aqui o quão próximo de uma reta, de uma linha, estão os dados observados. Aqui o indicador de regressão linear, se a gente voltar à tela de configuração, ele tem um desvio superior e inferior. Para a gente saber o que seria esse 2 aqui, para esses parâmetros, o ideal é a gente ver a documentação. Vamos ver se a gente encontra lá alguma menção a esses parâmetros. Bom, eu abri aqui a documentação da NTSL, onde nós temos a função Linear Regression Channel, só que aqui nos parâmetros não está dando informação suficiente para que a gente entenda
o que são estes dois parâmetros. Define-se o desvio inferior será utilizado. Então, assim, a documentação da NTSL é, vamos dizer, aquém do desejado, né? Então a gente acabou não encontrando aqui informação. A gente pode supor que esse 2 aqui seja o desvio padrão do resíduo desse ajuste de curva, ou seja, dessa distância de cada ponto observado até a linha central da regressão linear. Ok, então vamos pensar o seguinte. Você viu aqui o gráfico, viu a regressão linear, você pensou, nossa, um indicador legal, dá para fazer um modelo operacional em cima disso. Eu posso traçar este canal com esse indicador, se bater aqui embaixo, na banda inferior eu compro, depois eu vendo, se bater aqui no centro, se bater lá em cima eu vendo, compro aqui, como se eu estivesse operando um retorno à média, uma regressão à média. Parece uma ideia muito boa, né? O indicador funciona aqui muito bem. Mas aqui nós temos um erro muito grave nesse tipo de análise. Vou deixar você aí pensar por 2 segundos qual que seria. Bom, é o mesmo erro que a maior parte das pessoas incorre quando utiliza os indicadores técnicos. A gente está aplicando aqui o indicador e olhando para trás. Então, quando eu calculei aqui esta regressão, quando o Profit calculou, ele calculou aqui neste último ponto e ele utilizou a informação passada. No mercado financeiro, a gente não está tão interessado assim na informação passada. A gente está mais interessado como que vai ser daqui para frente. E este é o problema quando as pessoas às vezes explicam em vídeos na internet sobre os indicadores técnicos. Eles colocam no gráfico histórico e mostram lá diversos exemplos. Ah, eu poderia ter comprado aqui, vendido lá, não sei o que, deu sinal aqui. Mas, pessoal, na vida real não funciona assim. Quando você utiliza um indicador técnico, o que você espera é que ele tenha uma capacidade de predição, que ele possa tentar te ajudar a prever o que vai acontecer. E isso é realmente muito difícil de fazer. Você não vai acertar 100%, você vai errar aí uma determinada quantidade de vezes, e o que você tem que fazer é contrabalancear os seus erros com acertos. Quando você acertar, você tem que ganhar bem. Quando você errar, você não pode perder muito. E é este balanço, no final das contas, que vai te gerar uma consistência. E você conseguir fazer um operacional que tenha um retorno de maneira consistente, ainda que tenha drawdowns na curva de patrimônio, ele consiga ao longo do tempo evoluir, essa é a grande dificuldade para quem opera manualmente e para quem automatiza estratégias. E eu vou mostrar aqui para vocês como que esse indicador ele é atualizado à medida que o tempo vai passando, para você entender exatamente qual que é a dificuldade de utilizar qualquer indicador técnico, seja a regressão linear, o canal de regressão, quanto qualquer outro indicador. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar toda essa confusão aqui do gráfico e vamos carregar aqui um replay. Vou clicar aqui em ferramentas, replay, vou requisitar aqui, vamos colocar aqui neste horário aqui, por exemplo, por exemplo, 5h15. Então vamos colocar aqui no horário de 17 horas e 15 minutos. Vou dar OK, vou dar play, então vai carregar aqui até um instante de tempo que eu pedi, vai demorar um pouquinho. Eu vou cortar e agilizar aqui para vocês, não terem que esperar carregar o replay de mercado. Bom, pessoal, carreguei o replay aqui, mas mudei o plano, mudei a rota, carreguei até 9h30 porque estava demorando muito para carregar os dados aqui no replay. Mas isso não vai ter prejuízo aqui na nossa explicação. Então, olha só, eu estou aqui no dia 20/6, no replay, às 9 horas e 30 minutos. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar novamente o indicador de regressão linear. Vou inserir aqui no gráfico, utilizando os últimos 15, as últimas 15 barras. Olha só, 15. Não vou pedir para mostrar o R de Pearson, vou dar OK aqui. Nós temos aqui então esta regressão aqui linear aplicada. Eu poderia utilizar aqui um valor maior para regressão, para janela de tempo? Posso colocar, sei lá, 20 barras ou 25. Não vai fazer diferença nenhuma aqui para a explicação. Vamos colocar aqui 25, vamos deixar assim, por exemplo. E vamos desenhar aqui no gráfico esta linha aqui, ó. Então, olha só, daqui até aqui. Então, esta é a regressão linear calculada
às 9 horas e 30 minutos. Vamos colocar aqui uma linha vertical. Às 9 horas e 30 minutos, eu calculei aqui esta regressão com base nos 25 últimos candles e projetei aqui este canal à frente. Qual que é o erro que eu tinha citado anteriormente? É que o que eu estou interessado em saber não é este canal aqui que já aconteceu. É o que vai acontecer daqui para frente. Será que vai seguir o canal? Não sei. Isso é que nós não sabemos. A gente pode pressupor que vai acompanhar aqui o canal. Mas o que o indicador aqui da Nelogica faz é justamente plotar este canal com os dados passados. Então vamos fazer o seguinte, vamos adiantar aqui o replay em mais 15 minutos. Vou jogar agora o tempo aqui para 9 horas e 45 minutos. Vamos ver às 9 horas e 45 minutos como que estará o indicador de regressão no momento. Então vamos aguardar carregar aí. Então, carregou e vejam então o que aconteceu. Ó. Nas últimas 25 barras neste momento, a regressão linear estava apontando para cima. Com os dados, né, dos últimos 25 candles. Realmente era essa a tendência dos dados. Mas aí, a partir aqui deste horário aqui, 9h20, né, observe que começou a ter uma tendência de queda. E a regressão linear faz o ajuste perfeito. Olha só, se você fizer o ajuste deste ponto para as 25 barras para trás, observe, fica direitinho aqui, né? Fica uma queda. Só que este canal aqui só foi calculado depois que tudo isso aconteceu, olhando para trás. Então você tem que saber as limitações. Isso não é uma limitação do regressão linear, isso é uma limitação de qualquer indicador técnico. Você não pode achar que o que aconteceu no passado vai continuar acontecendo no futuro. Vamos repetir aqui o nosso procedimento. Olha só, eu vou colocar uma linha vertical aqui, neste ponto. Vou colocar aqui em outra cor, para a gente não se confundir. Vou colocar aqui em vermelho. E vamos colocar aqui uma outra reta com esta regressão aqui. Pronto, agora está aqui para baixo. Vou colocar a aparência também em vermelho. E vamos avançar mais 15 minutos. Será que daqui 15 minutos os dados vão continuar seguindo esta tendência de queda? Isso é o que nós vamos ver então. Vamos colocar aqui às 10 horas. Vou dar play. Vamos esperar carregar os dados. Dei pause. Então olha só, 15 minutos depois, a tendência foi um pouco mais próxima do que havia sido calculado aqui às 9h45. O que aconteceu às 10 horas é que a inclinação aqui da regressão linear diminuiu. Será que daqui deste ponto em diante vai continuar diminuindo, lateralizar, ou será que vai voltar a uma tendência de alta? É isso que nós vamos ver. Então vamos colocar aqui uma outra linha vertical aqui nesta barra. Vou colocar aqui uma outra cor também, para a gente não confundir. Coloquei em azul. Vamos traçar aqui novamente esta regressão aqui sobre a regressão que foi calculada. Vou colocar aqui em azul. E vamos colocar aqui às 10h15. Tá certo que aqui é abertura do mercado de ações, né? Então tem mais volatilidade. Mas aqui é só para fins didáticos que eu estou explicando, né? A ideia é demonstrar aqui para vocês de que todo indicador ele utiliza informações passadas. Não quer dizer que daquele ponto em diante, os dados, a série de dados, o mercado vai se comportar exatamente da mesma forma que estava se comportando na janela de dados recentes. Então este que é o objetivo aqui da demonstração. Não é provar se o indicador de regressão linear é bom ou não. Então veja bem, 15 minutos depois, às 10h15, a regressão linear do preço de fechamento dos candles continua mais próximo aqui da última regressão que foi calculada lá às 10 horas. Então se você tivesse criado um modelo operacional que comprasse quando atingisse aqui abaixo no canal e vendesse quando voltasse ao centro ou batesse lá em cima, observe que neste momento aqui, às 9h30 até 9h45, você talvez tivesse operações que tivessem prejuízo, porque a tendência da regressão linear
modificou. Estava ascendente, passou a ficar descendente. Mas depois de 9,45 em diante, até o momento que nós analisamos aqui, a tendência ainda se manteve próxima nessas janelas de tempo que nós utilizamos. Então, quando você está montando um operacional, tudo vai depender da forma como você implementa, como você coloca em prática, como você utiliza os indicadores. O importante de tudo é você entender exatamente como que aquele indicador funciona e como que você poderia utilizá-lo da melhor forma possível, conhecendo os seus pontos fortes e também as suas limitações, restrições e pontos fracos. Ok, pessoal, então já expliquei aqui como funciona a regressão linear aqui no Profit. Vou passar aqui rapidamente pela NinjaTrader para explicar como que funciona na NinjaTrader. Então aqui na NinjaTrader vou apertar Ctrl I, deixa eu fechar aqui o replay do Profit, e aqui nós podemos procurar por Lean Regression. Eu tenho aqui 3 indicadores. Então tenho aqui a regressão linear, utilizando 14 como período aqui, deixa eu colocar 20 também, vou dar OK. Então aqui o que o indicador de regressão linear da NinjaTrader vai fazer? Ele vai calcular a regressão, como o Profit faz, mas ele vai projetar para a próxima barra qual que seria o valor de acordo com a regressão daquele momento. E ele vai fazendo então esta curva aqui, concatenando os valores encontrados para a regressão linear. Aqui na NinjaTrader você teria liberdade para poder criar um canal abaixo e acima da maneira que você desejar. Deixa eu mostrar aqui os outros 2 indicadores, que eles trazem informações interessantes. Então tem o Lean Reg Intercept, que seria o valor de cruzamento com o eixo Y da reta. Então vou colocar este indicador aqui em um outro painel. E vou colocar também o Slope, que seria a inclinação da regressão linear calculada ponto a ponto. Então, deixa eu pegar aqui o intercepto, deixar aqui. Então aqui neste primeiro painel você tem qual que é a inclinação da regressão linear. E aqui embaixo você tem qual que é o cruzamento com o eixo Y. E só para ficar claro o que isso significa, deixa eu desenhar aqui para vocês. Então olha só, vamos supor que nós temos aqui o eixo X e um eixo Y. No eixo X nós temos o tempo. E no eixo Y nós temos o preço. Ficou muito bonito aqui não, né? Nós temos aqui uma linha de regressão linear para estes pontos aqui, ó. Então nós temos esta linha. Toda reta vai ter uma interseção com o eixo Y, que seria este valor aqui embaixo, e vai ter aqui uma inclinação. Então, tendo essas duas informações de inclinação da reta e qual que é o cruzamento do eixo Y, você poderia plotar aqui no gráfico a linha, assim como o Profit faz aqui. Só que o Profit ele faz no indicador nativo e você não consegue reproduzir isso daqui em um indicador calculado em NTSL, qual você tem programado em NTSL. A NinjaTrader, pelo contrário, você conseguiria fazer exatamente esse indicador do Profit aqui dentro da plataforma NinjaTrader utilizando NinjaScript. Bom pessoal, então era isso que eu queria explicar. O vídeo ficou um pouco mais longo do que o de costume, mas eu espero que tenha sido uma informação útil e relevante para você, principalmente para aquelas pessoas que não conheciam o que é uma regressão linear ou que não conheciam a possibilidade de utilizar este cálculo dentro das plataformas. Te vejo no próximo vídeo e até!